Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o que fique bem claro. E como você sabe, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva declarou durante a Conferência do Clima lá no Egito, a COP27, que pretende zerar o desmatamento na Amazônia. Mas será que isso é possível? Bem, a declaração foi muito bem recebida pela comunidade internacional. O problema é que o setor agropecuário é sempre associado à supressão da floresta. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, a pecuária é responsável por 75% do desmatamento na Amazônia Legal. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós convidamos quem entende do assunto, o Mauro Lúcio Costa, ele que é pecuarista e mora lá na terra boa de Paragominas, no interior do Pará. Mauro, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme a gente poder estar junto aqui, principalmente discutindo um tema tão importante como esse. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Também conosco aqui o Renato Vilela, ele que é da revista DBO, também especializado em pecuária de corte. Renato, prazer em recebê-lo também aqui no programa. Prazer é meu, Leandro, obrigado pelo convite. Opa, a gente que agradece. E aqui meu companheiro de sempre, participante de todas as horas, Márcio Perucci, que está aqui para abrilhantar o nosso programa do portal Compre Rural. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Prazer em recebê-lo. Ô, Leandro, obrigado você pelo convite. Estou muito feliz se for para falar sobre pecuária aqui hoje. Não tenha dúvida, para ver pela cara de vocês aqui que o assunto realmente mexe com a gente e eu acho que é um assunto que é muito pertinente porque ele veio à tona exatamente a partir da discussão que se fez lá no Egito durante a COP27 e até mesmo a declaração do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que foi muito bem recebida, como eu falei anteriormente. Então eu quero ouvir de você, Mauro, você que vive a realidade do lugar, eu acho que a primeira pergunta que cabe é: desmatamento zero na Amazônia Legal, consorciado aí com a produção agropecuária, isso é factível, é viável, é possível? Olha, para falar em produção, eu acho que não tem problema nenhum o desmatamento zero. Na questão de produção, de alimentação, de fazer alimento, isso aí não tem problema. Nós temos muitas tecnologias, né, onde a gente consegue aumentar a produtividade, melhorando a lucratividade. A gente tem chances de ganhar muito mais sem desmatar. Então, eu acredito que é porque o uso de tecnologia, né, a gente incrementar, colocar a tecnologia não combina com áreas desmatadas recentemente. O que é isso? A área de desmatamento novo, ela tem muito pau, muito toco, e a tecnologia ela precisa de áreas mais preparadas. Então, é muito mais fácil implantar e muito mais barato implantar tecnologias nas áreas que já estão abertas, que já estão prontas para uso, do que em áreas que serão desmatadas. Então, eu concordo, eu acho que desmatamento zero é uma proposta que pode ser colocada no sentido aí para a questão de produção. Renato. Mauro, sempre um prazer falar contigo, você é uma referência quando a gente fala em termos de preservação ambiental, né, na sua fazenda no Pará. E a gente sabe, né, Mauro, que a questão da preservação ela passa muito pela regularização fundiária, que é um desafio bem grande aí no Pará, né? A gente conhece um pouco do trabalho da Acre Pará, que tem aí, através do seu presidente, o Maurício, avançado bastante nessa discussão. E para você, Mauro, como é que está essa questão da regularização fundiária? Como é que vocês estão conseguindo avançar nisso, já que isso é um dos pontos chaves para reduzir o desmatamento? Olha, a questão da regularização fundiária tem caminhado muito, tanto os dois últimos, os governos passados, né, tanto o estadual quanto o federal, eles deram um foco grande nessa questão da regularização fundiária. E eu acho que isso tem que intensificar, tem que continuar, todas as terras elas precisam ter documentos. A gente precisa ter um olhar diferente, né? Porque tem muita gente que acha que documentar a terra é praticamente você está dando um presente para a pessoa que está lá.
Mas não é isso, a gente tem que olhar pelo sentido de quando você documenta, você dá responsabilidade para aquela pessoa que está ali em cima daquela terra. Então, eu acho que facilita muito mais as ações de comando e controle, eu acho que facilita muito mais a responsabilização do crime, porque o desmatamento é um crime. Então, o desmatamento acontece muito por essa falta de regularização fundiária. Então, a gente não sabe quem está naquela área, então as pessoas fazem. Desde quando as pessoas tiverem realmente um título, eu vou falar para vocês no meu pensamento. Eu acho que título de terra era uma obrigação. É igual quando eu compro um carro. Eu não posso escolher se eu quero um carro que vem com documento ou sem documento. O documento é obrigatório. Um carro é obrigado a ter documento. Então, uma terra é do mesmo jeito. Ela tem que ter o documento. É para ter as responsabilidades e a quem ser responsabilizado por crime que houver naquela terra. Então, se houve desmatamento, se houve alguma coisa errada, a pessoa só manda o DARF para o endereço. E outra coisa, nunca mais aquela propriedade pode ser vendida, ela não pode ser negociada, os produtos que são produzidos nela não vai ter mercado. Então, assim, isso tudo parte disso aí, da regularização fundiária. Então, eu acho, avançou muito, mas ainda nós estamos, pelas tecnologias que existem hoje, nós estamos muito aquém daquilo que nós já poderíamos ter. Nós vimos aí nos últimos anos o governo federal titulando muitas terras, né? A gente teve números expressivos de titulação de terra, isso é um grande passo, como o Mauro disse, e outro passo que eu acredito que é bastante importante, seguindo a linha do que o presidente eleito disse na COP27, sobre a questão da sustentabilidade, né? Se para você criar um desmatamento zero dentro da Amazônia, você precisa ter uma agropecuária e principalmente a pecuária de corte para sendo praticada com sustentabilidade. E aí, se você pega os últimos 30, 40 anos da agropecuária brasileira, muitas tecnologias foram criadas, principalmente pela Embrapa, para o produtor rural conseguir produzir com sustentabilidade e intensificação. Porque nós sabemos, inclusive o Mauro pode falar para a gente sobre isso, ele está no bioma amazônico, e lá as propriedades rurais preservam 80% da área. Eu queria saber do Mauro quais são os desafios da intensificação na região do bioma amazônico e como que ele lida com tudo isso. Bom, o primeiro desafio, que eu acho que é o maior, é mudar a cabeça das pessoas, o pensamento das pessoas. Então, esse é o maior desafio que nós temos. A tecnologia, você falou da Embrapa, como várias outras instituições e de escolas e coisas, sobre a intensificação, isso aí já é uma coisa comum, isso já existe, já acontece, e com todas as seguranças, todo o processo de como faz, de como acontece. A locomotiva da intensificação é fertilidade de solo. Tá? Então, assim, você aumentou, você melhorou a fertilidade de solo, você começa a intensificar as áreas, né? Então, começam a caber mais animais. O segundo desafio disso é você colher, porque quando você intensifica, quando você melhora a fertilidade, tá? Você vai produzir mais capim. Então, qual que é o segundo passo? É colher melhor esse capim. Então, aí você tem que fazer divisões. Quando você vai fazer essas divisões, o que você precisa? De levar água, porque aí nós temos que fazer mais piquetes, arrumar, então você vai levar na água encanada. E aí vocês vão ver que essas coisas que vão acontecendo, elas vão todas levando para a sustentabilidade. Por quê? Porque uma das coisas, quando você melhora a fertilidade de solo, você começa a trabalhar melhor o solo, aí você sai da degradação, você sai de erosão, você sai de coisas que são insustentáveis, né, que são ambientalmente corretas. A erosão, o que causa? Ela vai lá e ela vai assorear os rios, assorear os córregos e tudo. Então, quando você começa a melhorar esse tratamento, você acaba com isso aí. Outra coisa é o seguinte, quando você vai adubar, você tem que adubar as áreas que têm maior aptidão agrícola.
Com isso, você já deixa essas áreas, né, que são piores, de baixa aptidão, você vai devolvê-las para a natureza, elas começam a regenerar. Geralmente isso está em APP, geralmente isso está em áreas de relevo muito ruim, que não dá para mecanizar. E aí você começa a fazer os corredores. Eles vão das APPs até as reservas, até as florestas. Então, isso aí você não fez nada, não gastou dinheiro nenhum, não investiu nada e a sustentabilidade está sendo aumentada. Por quê? Porque você, na intensificação, você tem que procurar as áreas com maior aptidão. Então, você começa a intensificar, você começa a aumentar a quantidade de animais. E essas áreas que você vai deixando, como elas têm baixa aptidão, tá, elas passam a não fazer tanta falta ou não fazer nenhuma falta, né, para aquela propriedade, para aquela produção. Então, o que existe muito a pessoa ela não dá conta de enxergar isso, ela não conhece, ela quer resistir a essas coisas. Então, você fica naquele que é muito fácil você ir em fazenda de pecuária e o cara falar que ele está fazendo igual o avô dele fazia, porque o avô dele fazia daquele jeito, então ele faz. Então, esse tipo de coisa não é aceitável em nenhuma atividade. E não vai ser na pecuária que ele vai ser aceito também. Então, a mudança do mindset. As pessoas têm que começar a mudar a mentalidade para que eles consigam fazer. A sustentabilidade, ela não é o foco. O foco é a produtividade, a lucratividade. A sustentabilidade, ela acontece quando o produtor faz esse trabalho bem feito. A gente pode dizer que a sustentabilidade é um meio de produzir com equilíbrio, produzir inclusive mais, até mesmo com mais qualidade? Isso. A sustentabilidade, ela é um meio. Na verdade, ela é um resultado daquilo que quando você começa a fazer bem feito. Tá? Porque, por exemplo, as APPs, né? Os animais vão muito nas APPs. Quando você melhora a fertilidade, você produz mais capim, eu quero colher melhor esse capim, eu tenho que fazer divisões, eu tenho que fazer pastejo rotacionado. O que isso me exige? Que eu leve uma água mais perto para eu dividir os piquetes iguais. Então, nem sempre essa água está lá. Então, eu sou obrigado a levar essa água. Quando eu levo essa água, eu colho o meu capim melhor, eu engordo o meu boi melhor, o boi tem trabalhos, eu não posso falar porque eu não sou pesquisador nessa área, mas a Embrapa, assim como outras coisas, tem escolas, tem estudos falando sobre a diferença da água, né, que o boi come bebe a água encanada, da água do igarapé, esses ganhos de peso. Então, isso tudo tem no aumento de produtividade. Consequentemente, esses animais não vão para os rios para poder beber, porque já está com a água lá. Então, eu não fui fazer essa coisa para eu ser sustentável, não foi ambientalmente, foi atrás de lucro, foi atrás de maior produtividade, de melhoria na minha produtividade, que eu levei a água para lá. Mas o reflexo disso vai lá para os igarapés, que eles vão ficar protegidos, que os animais não vão para lá para poder assorear esses igarapés. A mesma coisa é o seguinte, o que mais assoria os rios e os igarapés é a erosão. A erosão é o maior prejuízo que eu tenho. Toda vez que existe uma erosão, ela está me levando o que eu tenho melhor do meu solo. Ele está indo embora. Então, quando eu trabalho bem isso e protejo, eu estou protegendo o meu solo, eu estou protegendo o meu dinheiro que está ali, eu estou arrumando jeito de produzir e ganhar mais dinheiro. Consequentemente, o igarapé, o rio, não vai ficar assoreado, porque eu estou cuidando aqui. Só que o discurso das pessoas é que eles estão achando que é o ambientalista que está enchendo a paciência dele para poder fazer isso. Não tem nada disso. A gente está fazendo isso para produzir mais, produzir melhor, ganhar dinheiro. E isso o meio ambiente ele agradece porque, queira ou não queira, vai ser bem cuidado. Não tem jeito de você melhorar a produtividade extraindo ou prejudicando o meio ambiente. Ô Mauro,
Recentemente, acho que na última semana, o planeta chegou a 8 bilhões de pessoas, né? Então, são 8 bilhões de bocas que precisam ser alimentadas. E nós sabemos que para esse alimento chegar no prato dessas bilhões de pessoas, passa muito pela intensificação do que a gente estava conversando aqui agora. Para o produtor rural brasileiro, nós sabemos que o Brasil praticamente é o celeiro do mundo hoje, exporta tanto proteína animal quanto grãos para vários e vários países do mundo inteiro. Na sua opinião, quais são os gargalos do nosso país para se produzir mais, em mais escala e alimentar mais pessoas? Na sua opinião, existe uma questão de subsidiar o produtor rural ou são outros gargalos? Não, eu não creio que subsídios vão ajudar as pessoas. Eu creio que a gente tem que despertar nas pessoas a chance que tem delas ganharem, delas produzirem mais e ganharem mais, mudar de patamar. O que acontece hoje, eu vou te falar, por exemplo, principalmente no nosso estado. Então, se a gente for falar de pecuária, a pecuária dá pouco resultado, vamos falar, por hectare. São ganhos baixíssimos por hectare. Porém, grande parte, né, uma parte que está fazendo pecuária, eles têm uma área muito grande. Então, a pessoa ganha pouco por hectare, mas tem muitos hectares, ele consegue se sobressair. Aí nós vamos para um outro lado, que aí tem muita gente, talvez não tenha muita terra, mas tem muita gente, tá, que são pequenos produtores. Então, aí esses pequenos produtores, a gente tem que ir lá com essas pessoas, né, para poder trabalhar. E o que acontece? O sistema de produção, o modelo, tá, para poder produzir mais, ele já existe. Tá, já tem pessoas fazendo, tem proprietários, tem pecuaristas fazendo, tem professores ensinando, mostrando que existe. O que precisa de mudar? A cabeça das pessoas. Se não mudar a cabeça delas, aquele novo modelo não vai entrar na cabeça dessas pessoas. Então, o que a gente tem que fazer é um mutirão, né, para poder fazer com que essas pessoas entendam mais sobre isso. E aí a gente vai mudar. Olha, eu vou te falar, eu fiquei muito feliz com o mundo bater 8 bilhões de pessoas essa semana, porque o que mais dá lucro para qualquer um é pessoas, é gente. Quando a gente ama gente, quando a gente gosta de gente, a gente tem sucesso. Quando a gente começa a resolver problema de gente, problema de pessoas, a gente começa a ter sucesso. A gente começa a prosperar. Então, para prosperar, você tem que estar ajudando mais pessoas. Então, é uma grande chance para nós que somos produtores, para nós que vamos produzir carne, para poder fazer. E o que eu quero é cada vez produzir mais, mas eu quero baratear o preço do meu produto para eu poder atingir muito mais pessoas. Então, a gente precisa fazer isso, precisa que a economia rode, tá, para poder a gente ter cliente, mas a gente precisa também baixar um pouco o nosso preço para poder a gente ter mais clientes. Tá? Então, assim, e eu vou te dar um dado que todo mundo fica preocupado, porque como é que vai ser em 2050, ou agora mesmo, já bateu 8 bilhões, a gente sabe que tem muita gente passando fome. O que eu quero te dizer é que a média no meu estado é de 8 cabeças por hectare. Esse ano eu bati a meta de algumas partes da minha propriedade eu ter uma taxa de lotação de 10 cabeças por hectare. Tá? Eu já tenho um pedaço da minha fazenda que vai produzir, vai fechar em dezembro, algo em torno de 80 arrobas por hectare. A média produz 4. Você entendeu? Então, eu tenho áreas produzindo 80. Então, esse é o caminho. E bota o povo para fazer gente, vamos ter um mundo com muita gente e vamos trabalhar para poder fazer. Porque é muita gente que vai fazer faturamento alto para aquele que trabalhar mais. E é isso que nós temos que ir atrás. A riqueza é gerada desse jeito. O que eu tenho que fazer? Produzir muito mais. Como é que foi no teu caso o despertar? Como é que a tua cabeça
deu essa guinada aí para a questão da importância da sustentabilidade, da produção sustentável? Pois é, isso é uma mudança de chave. E eu falei várias vezes sobre a cabeça, porque foi a minha mudança de cabeça, o meu mindset, quando mudou, foi que eu comecei a trabalhar. Isso aí mudou, a minha mudança mesmo foi em 2002. O que me causou isso aí foi, as pessoas que moram aqui sabem, e talvez vocês já ouviram falar, numa coisa que chama morte súbita, que foi as fazendas aqui, elas eram formadas com o braquiarão, né, e começou a ter um fungo chamado pitium e começou a matar muito os capins. E a minha fazenda, né, nós compramos ela em 1997, e em 2002 eu comecei a ter, nós fizemos a transformação de floresta para pasto em 97. Em 2002, a fazenda começou a ter esse problema da morte súbita e comecei a ter também uma fase de degradação. Você abre a área, faz pasto, e aí daqui 5, 6, 7 anos você tem que ir em outra área porque aquela área degradou. Eu não queria aquilo. Me deu um estalo na cabeça e eu não quero. Então, até então, eu era um cara que eu tinha um olho só para o boi. E aí essa foi a mudança que eu comecei a ter que ter um olho para o pasto. E quando eu comecei a olhar o pasto, a trabalhar o pasto, a manejar o pasto, depois aí começou a entrar a agricultura, né, na nossa região. A agricultura, ela foi muito interessante, ela trouxe muitas coisas para mim. E eu comecei a modelar esses agricultores. E eu comecei a ver uma transformação que as piores áreas de Paragominas, as áreas que não tinham valor, ninguém queria, elas passaram a ser as melhores áreas. Aí eu falei, porque a agricultura queria essas áreas. Aí eu falei, tem algo errado. O que é isso? E aí foi que eu fui conhecer a fertilidade. As pessoas trabalhando fertilidade, as terras que eram ruins começaram a ser boas. As terras que eram ruins, eram desvalorizadas, começaram a ser muito mais valorizadas do que aquelas que todo mundo achava que era boa. Então, essas coisas elas começaram a brotar na minha cabeça. Mas o que eu estava com a mente aberta para poder melhorar, para poder fazer algo diferente? E eu vou falar para vocês, o mesmo sentimento, a mesma coisa que eu tive em 2002, eu estou tendo agora em 2022, que é outra mudança. É a mudança de trabalhar agora com pequenos produtores, focar nesses pequenos produtores para poder fazer com que eles produzam, porque eles entram num outro nível de produtividade. Então, eu preciso, o mercado quer, tá? Um produto que tenha origem. Tá? Eu hoje, como eu faço recria e engorda, eu estou tendo a dificuldade, tá, de fazer isso, de ter um produto para que eu possa falar a origem dele desde o início. Então, eu estou tendo esse tipo de problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu enxergo que eu preciso de arrumar parceiros, tá, que façam essa matéria-prima para mim, esse bezerro, com toda a origem. E quem que vão ser essas pessoas? Esses pequenos produtores. Então, dentro da minha fazenda, eu estou falando para vocês que eu já tenho área produzindo mais 80 arrobas por hectare. Então, são esse modelo, tá, que eu vou conseguir implantar para esses pequenos produtores, para que eles sejam pequenos com produção muito grande. E aí eles consigam ser o meu fornecedor de matéria-prima, e aí a gente limpa todo um ciclo. E eu falo para vocês tranquilamente que toda pessoa que produz esse tanto, que produz muito mais, a sustentabilidade ela vai vir para esse cara, porque ele vai cuidar. Porque a pessoa, quando entra nesse nível, ele é outro nível. Esse nível é o nível da riqueza mútua. Então, o que ele começa a entender? Que quanto mais ele dá para a terra, mais a terra devolve para ele. Quanto mais ele dá para os animais dele, mais os animais dele devolvem para ele. Então, é uma riqueza mútua que a pessoa entende que quando ele convive bem ali, é diferente. O outro mundo é o mundo do extrativismo.
o mundo do extrativismo é o seguinte: para eu sobreviver e para eu ficar rico, aquilo lá tem que ficar pobre. Então, eu vou lá e extraio. Então eu não melhoro o meu solo. Por quê? Porque eu vou lá só tirar dele. Aí eu não consigo melhorar o meu social. Porque como eu não ganho, eu só penso que se eu tirar do meu social, se eu pagar menos, se eu investir menos naquele cara, é um dinheiro que sobra para mim. Consequentemente, a mesma coisa que eu faço com meus animais. Eu vou dando só meia boca, só meia boca. Então, aí esse é o mundo da riqueza, que ela é pobre, é uma riqueza pobre. A pessoa, só ele é que ganha. Ele é a pessoa que tem que ganhar em cima do extrativismo. Aí ele começa a fazer o extrativismo ambiental, daí a pouco ele está fazendo o animal e daqui a pouco o social. Então, ele só vira esse extrativismo. Quando você muda o mindset e começa a falar, não, quanto mais eu trato bem desse animal, mais ele me rende. Quanto mais eu trato bem, ensino a pessoa que está trabalhando comigo e vou dando condição para ele, mais ele melhora, ele me rende. Quanto mais eu dou para o meu solo, para a minha terra, mais ela volta para mim. Então, aí essa é a riqueza mútua e é isso que a gente tem que ir atrás, tem que trabalhar sobre isso aí. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado, mas eu agradeço demais. Acho que ficou uma lição muito bacana aqui para a gente e com certeza nós vamos voltar a tocar nesse assunto, que eu tenho a impressão esse é um grande desafio que o agropecuarista brasileiro tem pela frente e eu tenho certeza que ele vai conseguir cumprir aí com a sua meta. Mauro, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer enorme ter conversado com você aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer enorme e eu estou à disposição. Eu queria muito que depois vocês viessem conhecer esse trabalho aqui de perto e a gente trazer também mais, vocês trazer ensinamentos, um outro olhar daquilo que a gente está fazendo para poder a gente melhorar. Eu acho que juntos as soluções elas são em conjuntos. Eu acho que um grande aprendizado meu foi também junto com ambientalistas, né? Então a gente começou a trabalhar, começou a conhecer. O que a gente tem que ter é coração e cabeça aberta, né? Então isso aí já está no livro da sabedoria de Salomão, que quem escuta, quem ouve, ele aprende muito mais. Não tenha dúvida quanto a isso. Orelhas sempre atentas e a boca mais fechada, não há dúvida que é um aprendizado, uma boa lição. Márcio, querido, muito obrigado pela gentileza, viu, de ter participado do nosso programa. Foi um prazer de novo ter te recebido aqui. Que é isso, Leandro. O prazer é todo meu. Queria te agradecer mais uma vez pelo convite e agradecer ao conhecimento que o Mauro compartilhou com a gente aqui hoje. Foi muito importante. Renato, obrigado pela gentileza da participação também. Foi um prazer ter te recebido. Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Ok, obrigado pela presença de vocês, para você que esteve conosco. Muito obrigado pela gentileza, pela companhia e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.